quero saber, cara, como que está o consumo da população. Eu quero saber como que estão os gastos do governo. A produção só para mim não me interessa. Eu quero saber como que está, né, o consumo, os investimentos, os gastos públicos, né, as exportações e as importações. Eu falei, opa, você está querendo um outro PIB agora, meu velho. Você está querendo agora o PIB consumo agregado. Que aí sim eu tenho uma fórmula aqui, ó, que pode ser essa aqui, consumo mais investimentos, mais gastos do governo, mais o resultado das exportações líquidas, que são as exportações menos as importações, ou pode ser essa fórmula aqui, que aí é a mesma coisa, só que não tem os parênteses lá, tá? Consumo mais investimento, mais gasto público, mais o NX, que é a mesma coisa que exportações líquidas. Tudo bem? Então, se Rosenberg quer saber o consumo do país, os investimentos do país e o gasto do governo e as exportações líquidas, qual que é o PIB que Rosenberg quer? O PIB consumo agregado, tudo bem? Que leve em consideração todos esses indicadores. O que cai na tua prova sobre o PIB consumo agregado? Cai a fórmula, tudo bem? Cai a fórmula e você precisa saber. E isso vai cair na prova de todos vocês, porque o PIB é um tema relevante para a nossa economia e isso vai cair na prova de todos vocês. Questãozinha de prova, essa aqui. Chegamos ao cálculo do PIB na ótica das despesas, considerando que C é o consumo, I é investimento, G são os gastos governamentais e o NX são as exportações líquidas. Qual que é a alternativa correta? Legal. B de bola. Legal? C mais I mais G mais NX, tudo bem? Tá certo? Então, não tem muito segredo, mas você tem que conhecer, tudo bem? Tudo bem? Então, lembre que se tiver parênteses, né? Se eu tiver os parênteses, fora dos parênteses é tudo sinal de mais e dentro é sinal de menos, lembrando que as exportações são mais importantes para o país, então por isso elas vêm antes, tá? E se vier tudo sem parênteses, é tudo sinal de mais. Tudo bem? Beleza, meu povo? Qual que é o próximo tema? O próximo tema é a inflação, né? Então, o que cai sobre a inflação? Duas coisas, tá? Os dois índices que são ligados diretamente à inflação, tá? São ligados diretamente à inflação, tá? IPCA e o IGPM. Qual que é a diferença dos dois, meu povo? IPCA, anota aí, índice oficial utilizado pelo governo para o acompanhamento do sistema de metas de inflação. Índice oficial utilizado pelo governo para o acompanhamento do sistema de metas de inflação. Tudo bem? Sistema de metas de inflação. Legal? Índice oficial utilizado pelo governo. Tá certo? Se não perguntar do índice oficial, tá? Se não perguntar do índice oficial, aí pode ser o IGPM. Por quê? Porque o IGPM também está ligado a preços, tudo bem? Então, se o IGPM está ligado a preços, tá? Ele também é uma medida interessante para a inflação, beleza? Então, como que cai a questão do IPCA? Sempre ligado ao índice oficial, tá? Utilizado pelo governo. Tudo bem? Índice oficial utilizado pelo governo. Questão aqui 10 e 11, tá? Questão 10 e 11. Qual o índice de inflação utilizado pelo governo para definição da meta de inflação? IPCA. 11. Índice de preços utilizado pelo governo, CMN é governo, para o acompanhamento da meta de inflação, B de bola, IPCA também. Tudo bem? Beleza? Falou em índice oficial utilizado pelo governo, IPCA. Tudo bem? O que você precisa saber do IPCA, meu povo? Você precisa saber que ele é o índice oficial. Anota aí algumas coisas. Ele é calculado com base no consumo de famílias com 1,40 salários mínimos. Anota aí. Ele é calculado pelo IBGE. Beleza? Ele pega como base os dados de regiões metropolitanas do nosso país.
Não dá para esperar dados da zona rural de Salto de Pirapora para mandar para o IBGE para ele calcular. E anota aí período de coleta, com 1 a 30 no mês de referência. Então, e aí o IPCA é divulgado até a primeira quinzena do mês subsequente. Então, o IPCA de outubro vai ser divulgado agora na primeira quinzena de novembro. Por quê? Porque o cálculo é de 1 a 30 e isso pode cair na tua prova, tudo bem? Pode cair na tua prova, qual que é o período ali de coleta, né, do IPCA, tá? Período de coleta de 1 a 30, tudo bem? Próximo indicador de inflação, IGPM. IGPM você tem que saber a fórmula, tudo bem? Você tem que saber a fórmula. Então, vamos lá? Vamos para a fórmula? Olha a fórmula aqui, ó. Se você tirou A na prova, 60 no bar e comemora. Tudo bem? Se você tirou C, se vira nos 30 para a próxima prova. Senão você vai tomar pau. E o que significa C mais C? 5 mais 5 igual a 10. Beleza? Então, você nunca mais erra isso aqui na tua prova. 60, 30, 10. Por quê? Na tua prova, isso aqui vai vir zoneado. Tudo bem? Isso aqui na tua prova vai vir zoneado. Beleza? E aí, você vai ter que saber qual que é a alternativa correta. Qual que é a fórmula ali daquele cálculo do IGPM. Tudo bem? E vai cair isso aí na prova, obviamente, tá? IGPM é um outro índice que cai muito na prova. Vamos lá? A composição do IGPM é, vamos lá, qual que é a alternativa correta, meu povo lindo? Alternativa A, todo mundo? Alternativa A, é isso mesmo? O que vocês acham? Alternativa A, né, meu povo? Pronto. Ganharam tempo para a prova? É isso que eu vou perguntar sempre para vocês. O professor ajudou vocês a ganharem tempo para a prova? Ajudei, né? Alternativa A, IPA, 30 IPC, 10 INCC. Tudo bem? Então, na prova, toda oportunidade que você tiver de comprar tempo, você compra. Tudo bem? Beleza? IGPM, quando que é calculado? Quem calcula esse cara? Anota aí. FGV que calcula, tá? Qual que é o período de coleta? 21 a 20. Então, o IGPM de novembro começou o cálculo em 21 de outubro. E ele é divulgado dentro do próprio mês. Por quê? Porque dá tempo para isso, enquanto o IPCA não dá tempo, tudo bem? Beleza? Taxa de câmbio. O que é a taxa de câmbio? Taxa de câmbio é a quantidade de reais necessários para você comprar uma moeda estrangeira, tudo bem? E nós temos hoje um regime cambial no Brasil conhecido como flutuação suja. O que significa isso? O Bacen não deixa a coisa rolar naturalmente. Se o dólar começar a subir, galera, pergunto para vocês, vamos lá, conceitos de economia. Alguma coisa que começou a subir muito de preço é porque está sobrando ou porque está faltando? É óbvio que ela está faltando, tudo bem? Então, o que o governo faz? Está subindo para caramba o dólar. Por que está subindo o dólar? Porque o investidor estrangeiro está morrendo de medo das coisas que o nosso presidente fala e ele manda a grana dele para a Austrália, não manda para cá. Tudo bem? E aí falta dólar no mercado. Falta dólar, o preço sobe. Aí o governo tem que fazer o quê? Pega as reservas internacionais dele e joga no mercado e entope o mercado de dólar para começar a sobrar um pouquinho de dólar e as pessoas não ficar com tanta vontade de comprar dólar e o preço começar a cair. Isso é uma flutuação suja ou flutuação administrada. Tudo bem? Então, eu tenho a taxa de câmbio, tá? Conhecida como a flutuação suja, tudo bem? E eu tenho a média dessa taxa, que é a PTAX. Galera, anota isso aqui, ó. Só anota isso que eu escrevi aqui, ó. Média das transações do mercado interbancário de câmbio. Ou seja, todas as transações que acontecem entre instituições financeiras ou dentro das instituições financeiras atreladas ao mercado de câmbio, a média dessas taxas praticadas de dólar nessas transações gera a taxa PTAX. Tudo bem? E ela cai exatamente desse jeitinho que Titio está falando para vocês, tudo bem? Ela cai desse jeitinho aqui, ó. A PTAX é a média ponderada das negociações com moeda estrangeira. Esse é um jeitinho que cai a PTAX, tá? E cai também de outro jeitinho. Deixa eu achar aqui qual que é a questão, tá? Deixa eu lembrar dela. Aquela questão lá, tá bom? Vamos lá.
A taxa de câmbio PETAX, divulgada pelo Bacen, é apurada a partir da média das operações. Legal, realizadas no mercado interbancário de câmbio. Vocês ganharam mais uma questão de prova, que essa questão costuma cair para cá. Deixa eu ver se eu acho a anterior, que tinham me pedido. Essa aqui, né? Ó. A PETAX é a taxa média ponderada nas negociações com moeda estrangeira. Tudo bem? PETAX é câmbio. Está ligado a câmbio, é moeda estrangeira. Tudo bem? Beleza? Maravilha, quem tinha pedido para eu voltar. Mercado interbancário de câmbio. Outra questão, última questão. Nessa flutuação suja, é isso que acontece. Vamos lá. A taxa PETAX. Vamos lá, mais uma. Mais uma, última, rapidinho. Vamos lá. A Lulita fala, professor, dizem que o Bacen nunca acerta nessas intervenções. Nunca acerta mesmo, né? Porque é mercado, né? Ele até tenta. Tudo bem? Isso é a condução da política cambial por parte do Bacen, mas é óbvio que mercado, o nome já fala, né? O mercado que determina o que ele quer que aconteça. Tudo bem? Questão A, alternativa A. Beleza. Resolvido, então? Matou mais uma questão de prova, ganhou mais uma questão de prova da PETAX. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para a Selic agora, já falamos de câmbio, vamos para a Selic. Eu tenho dois tipos de Selic. Na verdade, a Selic meta, ela é o meu ponto de partida, tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho a Selic meta, tá? Anota aí, Selic meta, que é a taxa divulgada pelo Copom, tudo bem? A Selic meta é a taxa divulgada pelo Copom, que serve como parâmetro para a meta de inflação, tudo bem? Então, o Copom define o quê? A taxa Selic, tá? A taxa Selic, beleza? Da taxa Selic, vamos fazer de conta, só para efeitos didáticos aqui, que a taxa Selic está 12% ao ano, tá? Não está mais 7,75, está 12% ao ano. Então, dá mais ou menos 1% ao mês. Então, o que é esse 1% ao mês? É o custo do dinheiro no mercado. O banco paga 1% no dinheiro, paga para você 1% no teu CDB, por exemplo, e ele empresta para o Zezinho a 3%, tudo bem? E aí, esse retorno de 2 é o que a gente chama de spread bancário, tá? Que é o retorno entre o que o banco paga no dinheiro e o que o banco vende o dinheiro, por quanto ele compra e por quanto ele vende, tá bom? A TR é uma encrenquinha aqui que todo mundo já vincula a TR à poupança, né? Todo mundo já acha a TR que ela tem algum vínculo com a poupança. Ela não tem nenhum vínculo com a poupança, a não ser ela é utilizada para corrigir a caderneta de poupança. Mas como que ela é formada? Antes, ela era formada pela média das taxas aplicadas nos CDBs de 30 maiores bancos, né? CDB pré-fixado de 30 maiores bancos. Agora não, ela é calculada com base nas letras do Tesouro Nacional, que são títulos públicos pré-fixados. Então, pego a média das taxas dos títulos públicos, o governo aplica um redutor para isso e chegamos daí na TR. Decora isso, tá? A TR é formada pelas médias praticadas nas letras do Tesouro Nacional. É só isso que você precisa saber dessa encrenca, tudo bem? A rentabilidade, tá? Retorno e rentabilidade. Eu tenho o retorno histórico e o retorno observado, tá? Que é o retorno que o investimento teve em um determinado período de tempo. Então, vamos analisar o retorno de um investimento? Eu olhei lá, tem um CDB no Banco XPTO e ele me rendeu 10% no ano de 2021. Isso eu chamo de retorno histórico ou retorno observado e também chamo de retorno absoluto. Por quê? Porque absolutamente, em termos absolutos, o meu retorno foi de 10% no ano de 2021. Esses aqui caem mais na CPA 10. O retorno histórico é dados passados, anota aí, e a rentabilidade absoluta também dados passados. Quanto que o investimento rendeu em um determinado período de tempo. A rentabilidade esperada quase nunca cai também na 20, o que cai é a rentabilidade relativa. Então vamos lá. O professor me ensinou que o termo relativo significa com relação a. Tudo bem? Com relação a. Então, o que significa o termo rentabilidade relativa? Com relação a. Significa com relação a um benchmark. Anota aí.
Então, sempre que eu comparar alguma coisa e falar assim, poxa, a minha rentabilidade relativa, né? Então, você pode falar assim, professor, você é rico? Cara, relativamente a Bill Gates, eu não sou. Mas relativamente a alguém que ganha um salário mínimo, eu sou. Então, relativa quando você tem um benchmark, tudo bem? E você usa aquele benchmark, beleza? Então, como que cai isso na tua prova? Cai desse jeito aqui, ó. A caderneta de poupança rendeu 42% da taxa DI em 2006. Essa afirmação refere-se ao conceito de rentabilidade relativa, tudo bem? Relativa, que significa com relação a alguma coisa. Relativa com relação a alguma coisa, tá? Rentabilidade, questão 36 aqui. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa jossa aí? Tranquilo? Beleza? Tudo bem? Beleza, vamos lá, simbora. Estamos seguindo em frente aqui, tá? Vamos embora. Corretora e distribuidora. Qual a palavra-chave da corretora e distribuidora? Anota aí as palavras, as questões trouxerem intermediação, né? Intermediação. Lembrando que tem caído uma pegadinha maldosa, tá? Dizendo que as corretoras são fiscalizadas ali pelo Bacen e pela CVM. São. E se na prova, Igor, tiver Bacen numa alternativa e CVM na outra? Vai em Bacen, tudo bem? Por quê? Porque não deixa de ser uma instituição financeira, está mexendo com grana, então o Bacen é soberano. Mas a corretora também vai ser fiscalizada pela CVM? Vai também, mas o Bacen é soberano nesse quesito. Tudo bem? Beleza? Tá? Então, é fiscalizada pelos dois, tá? Mas, por se tratar de grana, principalmente autorização para o funcionamento, tá? É o Bacen que dá. Beleza, meu povo lindo? Maravilha? Como que vocês estão até aqui? Me dá um ok, que está tudo bem? Seguimos. Bora. Legal. O que mais que cai, tá? Cai os tipos de banco, tá? Então, o banco múltiplo, ele é um banco que tem no mínimo duas carteiras. Ele tem que operar com no mínimo duas carteiras. E eu pedi para vocês gravarem aqui o COIN, tudo bem? Por quê? Porque uma carteira presente em um banco múltiplo é a carteira comercial ou a carteira de investimento. Então, não adianta ele ser um banco múltiplo se ele não tiver uma dessas duas carteiras. Ele não vai ser considerado um banco múltiplo, tudo bem? Não vai ser considerado um banco múltiplo, tá? Então, a questãozinha clássica de prova é essa aqui, clássica mesmo, tá? Clássica, vai cair em todas as provas. É uma carteira que deve estar presente em um banco múltiplo. Gravo COIN, tá? Carteira comercial ou investimento. Então, a alternativa correta aqui, alternativa A, carteira comercial. Tudo bem? Beleza? Ou a carteira de investimento, tá? Então, um banco múltiplo ele precisa ser constituído com no mínimo duas carteiras, sendo obrigatoriamente uma delas comercial ou investimento. O nome múltiplo, né, Laís? Significa que ele tem múltiplas atividades, tá? Mas ele precisa ter, para ser considerado um banco múltiplo, ter no mínimo essas duas carteiras. É aquela questão classicaça de prova, tá? Classicamente. Beleza? E aí eu tenho a diferença, né, entre a carteira comercial e a carteira de investimento. Então, a carteira comercial, meu povo, é a carteira de captação de depósito à vista. Então, aqui é a famosa conta corrente. Anota aí, conta corrente, tudo bem? A carteira comercial é a carteira que tem a conta corrente, tá? E é a carteira, obviamente, que o banco exerce a sua atividade comercial, tá? A sua atividade comercial. Qual que é a atividade comercial, tá? Do banco? Suprir, né, toda a população, digamos assim, com crédito, com recursos financeiros, tudo bem? E o banco pode ter a carteira de investimento também, que é a carteira focada na administração de recursos de terceiros. Quando que um banco usa a carteira de investimento ou quando que alguém usa a carteira de investimento? Uma empresa, né, que precisa abrir, de repente, o seu capital, né, precisa emitir debêntures, tudo bem? Então, quando uma empresa precisa fazer isso, tá? Para captação de recursos
de médio e longo prazo, ela usa um banco de investimento para auxiliá-la nesse processo. Então, vamos pensar que a Juliana Alves, aqui, a minha aluna, ela quer abrir uma empresa e já quer abrir uma empresa SA. Ela vai precisar da ajuda de um banco de investimento que tem como papel a administração de recursos de terceiros para ela fazer essa captação de recursos, tá? Questãozinha clássica de prova, essa aqui, ó. Tem como foco realizar operações de captação e financiamento de médio e longo prazo, tá? Foco, realizar operações de captação e financiamento de médio e longo prazo. Quem que é esse cara? Banco de investimento, alternativa C de casa. Beleza, meu povo lindo? Tipos de investidores que caem na tua prova. Primeiro tipo de investidor é investidor qualificado, tá? Qualificado é o cara que tem R$ 1 milhão e também atesta por escrito, né? A condição de investidor qualificado. Então, o cara que tem R$ 1 milhão é um investidor qualificado. Mas não é simplesmente ter R$ 1 milhão. Ele tem que atestar, né, essa condição por escrito, tudo bem? Mediante um termo próprio, tá certo? Mediante um termo próprio, beleza? Então, o investidor qualificado é esse cara, tá? Que atesta por escrito ter investimentos, né, superiores a R$ 1 milhão, tá? Então, o cara que tem conhecimento também, enfim, tá? A questão, o termo, né, qualificado significa que é a pessoa realmente qualificada ali para aquele tipo de investimento, tudo bem? Essa questão vai cair para vocês, seja do investidor qualificado ou do investidor profissional, tudo bem? Investidores qualificados, de acordo com a CVM, são pessoas físicas e jurídicas que atestem por escrito que possuem investimentos superiores a R$ 1 milhão. Legal. E o próximo investidor profissional. Quem que é esse cara? Anota aí quem manda no mercado. Seguradoras, instituições financeiras, empresas de capitalização. Quem manda no mercado financeiro, meu povo? Esse cara, inclusive, pode ter um fundo exclusivo. O cara fala assim, eu quero um fundo de investimento só para mim. Então, esse cara pode ter um fundo exclusivo que a gente vai ver lá na frente. E quanto que esse cara precisa ter? 10 milhão. E também atestar essa condição, né? Atestar essa condição mediante um termo próprio também. Tudo bem? Beleza? Então, a questão é muito semelhante à questão que a gente viu agora há pouco aqui, tá certo? São considerados investidores profissionais, segundo a CVM, as pessoas físicas e jurídicas que atestem possuir conhecimento sobre o mercado financeiro e também investimentos em montante superior a R$ 10 milhões agora, que é o investidor profissional. Tudo bem? Investidor profissional. Beleza? Simbora. O que mais que você tem que saber? A multa, né, de 20 milhões, tá? Reclusão. E existe hoje na lavagem de dinheiro também um negócio chamado indisponibilidade de ativos do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Está caindo na prova, tudo que é novo, né, galera? A Anbima vai cobrar, tá? Então, o que significa isso? Indisponibilidade de ativos do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vamos pensar que a minha aluna Sheila aqui, a Sheila, ela foi lá para o Uruguai e ela começou a lavar dinheiro lá no Uruguai. Aí ela pegou o dinheiro que ela lavou lá no Uruguai, ou melhor, de crimes que ela cometeu lá no Uruguai, e veio lavar esse dinheiro no Brasil. Comprou casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, comprou carros importados, e ela montou um baita de um patrimônio aqui com dinheiro que ela, né, trouxe lá do Uruguai, em crimes que ela cometeu no Uruguai. A Nações Unidas, a ONU, através do CSNU, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, vai mandar uma ordem aqui para o Brasil que os bens da Sheila ficam indisponíveis até que ela seja julgada em um processo que está acontecendo contra a lavagem de dinheiro, contra a Sheila lá no Uruguai. Tudo bem? Então, é simples o negócio, tá? Só que o que vai cair na tua prova? Que a Sheila não é mais proprietária daqueles bens, que a Sheila perdeu aqueles bens. É óbvio que não. Até que se prove o contrário, a Sheila é inocente. Tudo bem? Legal. Vamos para a nossa reta final. Vamos pensar aqui que minha aluna Carol, a Carol, ela trabalha dentro da
Petrobras, e ela descobre que a Petrobras está mudando o seu comando. E o Mário Sérgio Cortella, né, uma pessoa que tem uma baita de uma reputação, uma credibilidade, vai assumir a presidência da Petrobras. Carol, de posse dessa informação privilegiada, compra ações da Petrobras, porque ela tem uma informação que não foi divulgada ao mercado. Carol está praticando nesse momento um crime chamado crime de insider trading, tudo bem? Carol é uma insider trader, que é uma pessoa que está dentro daquele negócio, tá? Eu ainda coloquei aqui para brincar, né? Olha o que a Carol é, ó. Uma pessoa que está ali infiltrada e ela usou aquela informação em proveito próprio ou em proveito de terceiros. Então, Carol praticou um crime de insider trading. Legal? Responda, então, essa questão para mim, de posse dessa informação. O insider trader é quem? E aí, meu povo? Qual que é a alternativa correta? Yes! Fica mais fácil estudar com o Waze, meu povo? Fala aí, fica mais fácil estudar com o GPS? Beleza, meu povo? Já era. Resolvido, você respondeu a questão do insider trading. Tudo bem? É a pessoa que tem uma informação privilegiada que ainda não foi divulgada ao mercado. Isso é o insider. Tudo bem? Resolvido. Maravilha. Aí a Carol mandou uma ordem, né? A Carol mandou uma ordem para a corretora dela. Ela mandou uma ordem para a corretora dela, tá certo? Mandou a ordem para a corretora, tá? Para comprar ações da Petrobras. Nesse momento, ela avisou a Ellen aqui, Ellen Escobar. Ellen também mandou uma ordem para comprar ações da Petrobras. Avisou Jamile Santana, mandou uma ordem para comprar ações da Petrobras. Avisou Orimar Pisamiglio aqui, e ele mandou uma ordem. E com isso foram várias ordens chegando lá na corretora para compra de ações da Petrobras. Aí aquele operador, ele olha e fala assim, caramba, tem alguma parada acontecendo aqui. Tem alguma parada acontecendo aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou que se ferre as... Quase que eu falo palavrão. Que se ferre as ações que essa galera está pedindo para comprar aqui. Eu vou comprar essas ações, é para minha corretora aqui, meu. Tudo bem? Eu vou comprar essas ações para minha corretora. Pronto. Que crime que esse cara cometeu? Crime de front runner, tudo bem? Por quê? Qual que é a diferença do front running para o insider trading? Quem comete o crime, tudo bem? Então, alguém me perguntou, aquela questão ali poderia ser front runner? Poderia ser front runner se aquele operador, vendo as ordens de compra chegar, esquece as ordens do cliente e começa a priorizar as ordens para corretor. Essa aqui é a questão do front, tá? Vamos lá. Um operador percebe significativas ordens de compra de determinada ação, sinalizando uma tendência de forte valorização. Sem se preocupar ou passando por cima das ordens dos clientes, ele começa a priorizar ordens de compra dessas ações para a carteira da corretora a que está vinculado. Essa prática é um exemplo de front running. Agora sim é o front running, que é o operador que se antecipou, tudo bem? A Thaís pergunta, professor, e se ele realizar a ordem de compra primeiro e depois realizar a ordem para ele? Vai ser insider ou front? Vai ser insider, tudo bem? Beleza? Se ele realizar a compra para ele, mas aqui, ó, presta atenção só numa coisa, Thaís. Tem que olhar quem é a pessoa que está fazendo isso, tudo bem? Então, se for o diretor da empresa que tem acesso àquela informação privilegiada, insider, tudo bem? Mesmo que ele compre, né? Que ele compre para ele, se ele comprar para terceiros, enfim, isso é um insider. O front não, é o operador. Agora, se o operador ele executou a minha ordem e depois ele começa a fazer isso, esse operador, na verdade, comete o crime do front e o cliente e o diretor ali da empresa, a pessoa que tinha informação privilegiada,
comete o crime de insider. Tudo bem? Beleza? Fala para mim que vocês entenderam essa jossa aí. Isso vai cair na prova. Uma das duas, né? Ou front ou insider vai cair para todos vocês. Beleza?